É o seguinte, galera, o mercado desses PCs portáteis para jogos tá bombando, e o Steam Deck é o principal fator de crescimento dele. Não que esses PCs não existissem antes, mas quando todo mundo viu o Steam Deck, falou, eu quero ele. Eu não sei porquê, mas eu quero. Depois da Valve, várias empresas seguiram esse caminho fazendo dispositivos desse tipo, e a que teve mais sucesso foi a Asus. Esse dispositivo aqui foi feito por ela, é o ROG Ally X, ou ROG Ally X, do jeito que você quiser falar, não me corrija nos comentários, por favor. Vai ter gente fazendo ainda assim. Ele é tipo um Steam Deck Pro. O processador dele é um Ryzen Z1 Extreme, mais potente que o do Steam Deck. Ele tem mais RAM e uma tela que não é de OLED que nem do Steam Deck OLED, mas é LCD Full HD com 120 Hz e suporte para taxa de atualização variável. Em cima disso tudo, o ROG Ally tem uma bateria de 80 Wh contra 50 no Steam Deck OLED e 40 no Steam Deck LCD. É o tamanho de bateria de laptop muito maior. A engenharia para colocar esse negócio aqui é impressionante. Ele é praticamente perfeito, exceto por uma coisa. Ele tem o Windows. Ele vem com Windows. Deixa eu explicar uma coisa para quem não tá atualizado no tema. O Steam Deck roda um sistema operacional chamado SteamOS, que é baseado em Linux, só que roda jogo para Windows. Como ele roda jogo para Windows se o Linux é um sistema diferente? Ele usa uma camada de compatibilidade chamada Proton que traduz para o Linux as instruções de um jogo feito para rodar no Windows. Todos os jogos que são compatíveis rodam direitinho? Não, mas a maioria roda. Então peraí, se não são todos os jogos que rodam direitinho nele, não é melhor usar o Windows? Porque no Windows, todos os jogos para Windows rodam sem problema. É melhor ter todos os jogos do que quase todos os jogos, não é mesmo? Não é mesmo? Não! Errado. Era assim que a gente pensava quando o Steam Deck saiu, mas aí a gente usou o Windows 11 nesses dispositivos com tela pequenininha, só com touchscreen, sem teclado e mouse, e a experiência é enfurecedora. Tanto que eu tenho vários dispositivos mais potentes que o Steam Deck, mas eu acabo sempre voltando pro Steam Deck porque eu não quero ter que lidar com o Windows. Ah, mas não são todos os jogos que funcionam no Steam Deck, você vai estar... Não interessa, não interessa, deixa eu explicar. Começando com os problemas tradicionais do Windows que aparecem quando você inicia o aparelho pela primeira vez. Ele vai tentar te empurrar a instalação do Microsoft Office em toda grande atualização do Windows para tentar te vender a assinatura depois. Por quê? Porque Microsoft Office é a segunda maior fonte de receita da Microsoft. Se você se distrai e clica no botão errado uma vez, ele instala. O Microsoft Office é um suíte de aplicativos ruim? Não, ele é muito bom de fato. Eu preciso dele num dispositivo pequeno portátil feito para jogar videogame? Absolutamente não. E a incompetência é maior porque a Microsoft podia estar promovendo o Game Pass com o mesmo esforço que eles estão colocando atrás do Microsoft Office. E é um serviço de assinatura da Microsoft também de jogos que faria muito mais sentido para um dispositivo como esse. Mas a Microsoft não tá com pressa, né? Porque os outros setores da empresa fazem bilhões. Eles estão nadando no dinheiro, vamos falar sério. Mas até agora eu só falei da inicialização e da atualização do sistema operacional. Porque a atualização num dispositivo desse portátil é um problema por si só. Vamos dizer que você tá jogando nele um jogo da Steam. Você já tem que manter o seu jogo atualizado pelo aplicativo da Steam. Vamos contar comigo, esse é o número 1. Mas você também precisa de abrir o Windows Update lá nas configurações para manter o Windows atualizado. E esse já é número 2. Depois você tem que abrir o Armoury Crate para atualizar alguns drives e a interface de jogo que a Asus coloca para rodar em cima do Windows, para fazer a experiência para o usuário menos sofrível. Obrigado, Asus, mas aí já são 3. Você ainda tem que atualizar as coisas pelo aplicativo MyAsus, que é o padrão de todos os PCs da Asus para você baixar drives como Bluetooth e áudio. E nisso já são 4. Um desses dois aplicativos da Asus também dão conta de atualizar a GPU da AMD, mas você vai querer baixar o aplicativo da AMD também, o Adrenaline, para poder controlar algumas funções da GPU. Então, mais um lugar para você atualizar mais alguma coisa do seu aparelho. São 5. 5! Enquanto isso, como é que funciona no Steam Deck? Você tem a atualização do seu jogo, tudo normal, e uma atualização no menu de configurações para todo o resto. E tudo isso em um aplicativo só. A Asus, coitada, coloca muito esforço para poder melhorar a experiência no Windows, por isso que ele vem com Armoury Crate e com Command Center para gerir vários aspectos do aparelho, mas nada consegue corrigir os problemas do Windows, é a Microsoft que tem que fazer isso. Tipo, no Steam Deck, essas funções extras para poder controlar consumo, taxa de quadros, estão todas mapeadas para um controle. No Windows, não. No Steam Deck você pode suspender o jogo e voltar depois com a certeza de que ele vai estar funcionando. No Windows,
Não. E tem muito mais coisa, a gente podia ficar aqui o dia inteiro falando disso, mas vocês já entenderam. Não só vocês, mas a Microsoft também. Tanto que o vice-presidente de próxima geração da Microsoft disse recentemente que eles estão trabalhando em uma versão do Windows específica para esses portáteis. Eles estão trabalhando, o que é bom. Ela tá disponível? Não! Então, o que a gente pode fazer é instalar o SteamOS no ROG Ally. E aí a gente tem o melhor dos dois mundos. Bateria, tela de 120 Hz com taxa de atualização variável, processador mais potente e sem o Windows. Sem o Windows. Mas aí que tá o porém, a Valve, que faz o Steam Deck, prometeu que ia disponibilizar o SteamOS para todo mundo baixar e instalar onde quisesse. Prometeu. Cumpriu? Ainda não. Porém, tem um porém muito grande aí, porque o SteamOS é Linux. Linux é gratuito, de código aberto. Se a Valve não dá o SteamOS, você pode ir lá e fazer você mesmo. Qualquer um pode. Você só precisa de muito conhecimento de programação, muito conhecimento de Linux e muito tempo livre. Mas para nossa sorte, alguém fez isso, mais especificamente um grupo de pessoas muito dedicadas. Eles mantêm um projeto chamado Bazzite, que é uma distribuição de Linux na qual eles foram e replicaram todo o funcionamento do SteamOS tintim por tintim, a não ser quando não foi possível, porque aparelhos diferentes têm hardwares diferentes, mas tipo, é basicamente a mesma coisa. Aí você pode instalar o SteamOS onde você quiser. Eles deixam disponíveis para você baixar de graça. De for free você pode transformar o seu aparelho num Steam Deck. Então, senhoras e senhores, agora a gente vai instalar o Bazzite, e é SteamOS no ROG Ally X e ver os resultados. Vambora! Primeiro eu tive que baixar o Bazzite do site deles. Foi clicar em download, escolher o dispositivo ROG Ally X e o ambiente de desktop KDE para ficar igual o SteamOS. Depois eu baixei um app, o Balena Etcher, para fazer um pendrive de instalação com a ISO do Bazzite que eu tinha acabado de baixar. No Balena Etcher eu selecionei a ISO e o pendrive onde eu ia instalar ela e pronto, eu tinha um pendrive de instalação do Bazzite. Aí no ROG Ally X eu fui nas configurações de segurança e mandei descriptografar o SSD dele. Depois eu baixei um programa chamado Paragon Partition Manager para dividir o meu SSD em dois, e eu dediquei 512 GB para a partição onde eu ia instalar o Bazzite. Aí eu pluguei um hub USB com teclado e mouse e o meu pendrive com Bazzite no Ally X, mandei reiniciar segurando o botão de volume para baixo para poder ir para BIOS. Na BIOS eu fui em prioridade de arranque e arrastei o pendrive para cima para ele ser primeiro. E eu cliquei no botão superior esquerdo e cliquei para salvar. Quando ele iniciou o aparelho pelo pendrive com Bazzite, eu mandei ele instalar. Aí eu selecionei a língua, depois selecionei o local de instalação, como o SSD já estava particionado, foi só clicar em Done, e depois eu cliquei para escolher usuário e senha e cliquei para seguir com a instalação. Depois de instalar, ele vai reiniciar no menu de boot seguro. Eu cliquei em Enroll em OK, continue e Yes, e digitei o password Universal Blue, que é da galera do Bazzite. Depois ele deu um reboot e pronto. Abriu direto no menu para colocar nome e senha da Steam, ele tá instalado. Mas sério, gente, quando eu comecei a trabalhar nesse vídeo, eu pensei, esse vai ser um experimento legal, uma coisa legal de você testar, né? Ver como é que funciona. Mas deixa eu falar uma coisa pra vocês. Isso é sensacional. É sensacional. O ROG Ally com Bazzite é basicamente um Steam Deck Pro. É tudo que a gente tinha pedido. Funciona maravilhosamente bem e você tem a tela de 120 Hz com taxa de atualização variável, você tem a bateria maior, você tem também o processador que é muito mais potente. Ele tem todas as funções do Steam Deck. Eu posso clicar aqui e abrir aquele menu para poder controlar a performance. Eu posso controlar a taxa de atualização da tela. Eu posso ligar a taxa de quadros variáveis da tela. Você pode controlar a taxa de escala da tela e até aquele demonstrador de performance. Eu vou ligar ele aqui, eu vou colocar ele no maior dele aqui, pronto. No mais elaborado, aqui estão os números para acompanhar a performance do jogo na mesma forma que eu tenho no Steam Deck. A única coisa faltando de fato é o controle de consumo, mas o que você pode fazer aqui é clicar 2 vezes em cima dele e ele vai te dar esse controle aqui. Você pode mudar o tanto de consumo que o aparelho tem. E se seu jogo travar, você pode usar esse menu aqui para fechar ele também. Confirma. Pronto. Que de fato tudo funciona. Você tem aqui acesso à sua biblioteca, tá tudo ali, da mesma forma como no Steam Deck. E se você precisar atualizar o seu sistema ou mudar qualquer coisa nele, você pode ir nas configurações, vir aqui em sistema e ver se tem update. Não tem.
tão de boa. E você pode, da mesma forma que você faz no Steam Deck, usar um controle externo para poder puxar esses menus. Inclusive o mapeamento dos botões é o mesmo. E você pode jogar um monte de jogo nele. Eu testei vários, até jogos que não tem o suporte oficial, que não são, entre aspas, ótimos no deck. E em cima disso você pode jogar vários jogos mais antigos e mais leves em 120 Hz, porque é a taxa de atualização máxima da tela dele. Obviamente tem jogos que não são suportados, que não são ótimos no deck, que vão te dar problema, mas eles também dão problema no Steam Deck. Mas a melhor parte, senhoras e senhores, para jogos que não funcionam no Steam Deck barra Bazzite, você pode fazer isso daqui, ó. Power, manda reiniciar, confirma e segura o botão para cima, o áudio para cima, enquanto ele reinicia. Aí você vai para a tela de Dual Boot dele e você pode escolher o Windows, porque eu mantive o Windows na máquina. Eu tenho os dois sistemas operacionais. Temos aqui, senhoras e senhores, o Windows 11 funcionando. Todas as funções estão mantidas aqui. Você pode usar isso para jogos não suportados, mas também para jogos do Game Pass. A Asus gosta de uns barulhinhos, sabe? Mas eu vou confessar uma coisa pra vocês. Eu deixei 512 GB pro Bazzite usar e o resto do SSD pro Windows. Se eu tivesse que refazer esse processo, eu deixaria um espaço muito menor pro Windows, porque eu não me vejo voltando mais no Windows pra fazer qualquer coisa. Eu acho que eu no máximo deixaria espaço pra só um jogo que eventualmente não funcionasse no Bazzite, mas pelo menos tem uma coisa aqui que salva, que é o cartão SD dele. Os jogos da Steam que você instala nele ficam disponíveis para o Windows e também para o Bazzite. Então, com uma instalação, você pode abrir o jogo nos dois. Você pode até usar isso para comparar performance se você quiser. Então agora a gente volta para o Bazzite, porque eu tenho que mostrar duas últimas coisas para vocês. Primeiro, a gravação de tela do SteamOS funciona. Se eu vier aqui em mídia, eu já gravei alguns arquivos aqui. Você pode gravar internamente direto do menu que fica em overlay sobre o jogo, e aí você tem a sua gameplay gravada em até 1080p. E por fim, a coisa sensacional que muda o jogo completamente para esse tipo de dispositivo, que é isso daqui. Você coloca em modo standby, ele vai para modo standby. Você volta sem edição, ele volta exatamente para onde você estava. Qual a dificuldade, Windows? Por que uma empresa bilionária igual a Microsoft, sei lá, trilionária, deve ter passado de trilhão, não sei, não consegue fazer isso funcionar de forma confiável? É sério, deixa eu mostrar uma coisa. Esse daqui é o Tembo, se eu não me engano, não é ótimo no deck, não tem, entre aspas, suporte oficial. Eu tô jogando o jogo, eu vou e pauso, clico pra suspender, ele vai suspender, aí eu venho aqui depois, volto assim quando eu quero jogar e clico de novo. Está exatamente onde eu estava. Eu posso despausar e continuar jogando o jogo. Que mágico, não é mesmo? Mas assim, gente, agora pra parte negativa, em toda a minha experiência com Bazzite no ROG Ally X, eu tive dois problemas mais ou menos sérios. Primeiro, eu tive mais trabalho do que eu gostaria pra poder parear controles Bluetooth com ele. Eu não sei o que acontece, ele lista um monte de dispositivo, eu seleciono o controle, não conecta sempre, mas a partir do momento que eu consegui parear um controle, ele passou a funcionar sem problema. E uma coisa que eu não consegui fazer é usar o atalho para poder colocar o teclado na tela. Você faz isso apertando o botão do Steam e o botão X juntos, só que ele funciona num controle externo, mas não funciona quando você usa ele no ROG Ally. Pelo que eu li na internet, tem uma limitação de hardware desse botão do ROG Ally para ser usado em conjunto com outro botão do dispositivo. Aí você não consegue ativar os dois juntos. E eu sei que essa é uma limitação do ROG Ally e não do Bazzite, porque funciona com controle externo. Aparentemente tem um jeito de resolver isso, alguém já fez uma mutreta pra você baixar da internet pra coisa funcionar. Porém, o objetivo desse vídeo era eu ver quão fácil é instalar o Bazzite no ROG Ally X e poder usar ele sem ter que configurar muita coisa. Aquela experiência plug and play. Então eu acabei não fazendo isso. Você que tá procurando fazer uma coisa desse tipo tem que ter essa limitação em mente. Tem jogo que pede teclado. Por quê? Não sei. Mas você tem que abrir um teclado para passar pelo menu. E o único jogo que tem a certificação de ótimo no deck e deu problema para mim foi o Spider-Man 2. Ele travou completamente para mim quando eu tava jogando, eu tive que reiniciar o aparelho, mas eu acho que esse é um problema do jogo e não do sistema em si, porque ele tem uma reputação de ser muito mal otimizado. A Sony tá lançando uns patches, mas o lançamento desse jogo para PC não foi redondo definitivamente. Mas diante de tudo que eu vi até agora, essa foi a melhor experiência que eu tive com desses
desses PCs portáteis para poder jogar jogo. É sério, gente, eu acho que eu não consigo exagerar, eu não vejo motivo para eu voltar pro Steam Deck ou usar qualquer outra experiência que não seja essa ou muito parecida com essa. E a Valve sabe disso, contanto que recentemente teve vazamentos de que eles já estão preparando a versão genérica do SteamOS para você poder instalar no seu aparelho. Você não vai precisar nem passar pelo Basite, mas o Basite em si já é extremamente impressionante, porque isso daqui é um trabalho de comunidade, gente. É gente voluntariando tempo para poder criar esse tipo de sistema para você instalar no seu aparelho. E aqui você não tem problemas que você tem usando o Windows 11, que é um sistema operacional de uma empresa de bilhões. Eu não entendo isso. E um aparelho como o ROG Ally ou o ROG Ally X é muito bom para fazer esse tipo de instalação, porque como ele é muito popular, muito provavelmente você vai encontrar suporte para tudo nele. O pessoal do Basite faz até um build específico para você instalar nele e já sair funcionando e não precisar instalar nada em cima. Uma vantagem que você não teria se você tentasse instalar o Basite em dispositivos mais de nicho, tipo o Zioneo, que eu já revisei aqui no canal. Provavelmente para fazer funcionar num dispositivo daquele, você vai ter muito mais trabalho e vai ter que instalar muito mais coisa por cima. Mas enfim, se você tiver um dispositivo desse tipo e estiver pensando em experimentar o Basite, eu vou colocar o link para alguns guias na descrição. E não esqueça de largar um joinha aí, se inscreva no canal, eu acho que eu vejo você na próxima. Tchau!